bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está no Ad Libitum. Continuando a nossa série sobre modos gregos aqui do canal, que vem abordando possibilidades sonoras e harmônicas de cada um dos modos, hoje eu vou falar sobre o modo frígio, o modo que está associado ao terceiro grau da escala maior, aquela escala diatônica tradicional, a escala natural. Então, Mi frígio. O que eu fiz? A escala de Dó maior, começando pelo terceiro grau. Lembre-se, os modos estão associados aos graus e não a determinada nota. Então não é o Dó que é jônio, não é o Ré que é dórico, não é o Mi que é frígio, é o terceiro grau do Dó. Se nós escolhêssemos, por exemplo, como escala tradicional, essa escala maior, a escala de Fá, então teríamos Fá como jônio, Sol como dórico e o Lá como frígio. Então, voltando para Dó. Dó jônio, Ré dórico, segundo grau, terceiro grau do Dó, Mi frígio, Bom, agora, para estabelecermos uma sonoridade desse modo, nós então vamos fazer, como o exemplo do outro vídeo, utilizar as montagens modais, aquele modal voicing, aquele tipo de montagem onde a gente utiliza as notas características do modo. Então, no caso do frígio, é a segunda menor. Então, uma outra nota importante é a quinta justa. Então, o frígio, que é um modo da categoria dos menores, se comparado ao menor natural, ao eólio, ele é o menor com a segunda menor. Se a gente seguir aquele pensamento lá do vídeo de modos gregos do canal. Então, modo menor com a segunda menor. Bom, a quinta também tem uma importância nesse modo para estabelecer a atmosfera dele, a sonoridade dele. Por quê? Porque o modo lócreo, que também tem a segunda menor, tem a quinta bemol, a quinta diminuída. E o modo frígio não, tem a quinta justa. Então, para que não tenha nenhuma ambiguidade nem nada, quando a gente quer estabelecer o modo frígio, a gente deve tocar a segunda bemol, a segunda menor e a quinta justa. Aqui nós já temos a sonoridade estabelecida. Tônica modal, notas do modo, características. Então nós podemos usar com a quarta e a quinta. Podemos ainda usar a quinta e a sexta. É bem interessante, na minha opinião, porque são dois semitons. Mi, Fá, Si, Dó. E como umas ideias preliminares, umas ideias lineares, por exemplo, você pode fazer uma série de coisas. Como sempre, são possibilidades praticamente infinitas. Então, algumas aqui. Criar algum padrão já apenas com as notas características. Modo frígio. Eu gosto muito desse modo por causa dessas segundas. Ele pode ser um pouco suspense, pode trazer uma atmosfera. Então tem um pouco essa característica dentro dessa coisa subjetiva, um pouco mais fechado por causa dessas segundas menores. Então propicia essas atmosferas. Modo bastante utilizado. Então eu começo a analisar as sonoridades que mais me agradam, assim como eu fiz com outro modo. Por exemplo, segunda menor, as inversões dos intervalos, segunda menor da sétima maior. Então, se eu começar a brincar com sétimas maiores, se eu quiser ainda criando padrões, por exemplo,
pode criar padrões. Todo tipo de padrão, a gente sabe que as possibilidades... Possibilidades. Adoro esse modo, gente. Bom, vamos ver o campo harmônico. São aqueles acordes que se formam a partir de cada nota do modo. Campo harmônico do Mi frígio. De volta ao Mi menor. Modo inspirador. Então, você agora, além das ideias lineares, você pode buscar em cima desses acordes que a gente viu. Então, procure usar as tríades. Qualquer uma dessas tríades vai servir. As aplicações, então, possibilidades são muitas. Sol. Lá menor. Ré menor. Olha, uma ideia é outra. Você pode pegar mesmo os acordes, os próprios acordes do campo harmônico e caminhar, fazer... Por exemplo, olha, vou usar então Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto e o Dó. Então, fazendo... Uma outra forma também da gente criar uma imagem sonora do modo frígio é, toda vez que a gente tiver um acorde maior com a sétima maior no baixo, esse acorde então já representa a sonoridade do frígio. Esse é o pensamento, um acorde maior com a sétima maior dele no baixo, no caso Fá com Mi no baixo. Ou você pode pensar que a partir da própria nota de base, da tônica, o acorde que se situa maior, meio tom acima. O acorde maior que está meio tom da tônica. Já estabelece o frígio. Bom, vamos dar uma olhada agora no campo harmônico das tétrades. Mesma coisa, assim como fizemos com as tríades, devemos fazer com as tétrades, explorar as possibilidades. Então, por exemplo, aqui eu vi que tem um acorde interessante, que é no segundo grau. Esse aqui, ó, Fá com sétima maior. Eu sempre estou tocando essas notas aqui embaixo no apoio, que é para já deixar o modo estabelecido. Então,
Tem esse aqui também, ó. Sétima maior e ainda tem o lídio. Uma sonoridade que eu gosto. Você pode ainda e deve criar padrões com números ímpares, por exemplo, de notas, grupos ímpares, porque para sair um pouco, então, acostumar com outro tipo de fraseado. Quando você está criando esse tipo de padrões, descobrindo sonoridades e modos, você, quem sabe, já pode aproveitar para variar também. Assim que você tiver o modo claro e dominar, você pode criar padrões com esses outras figuras rítmicas. Então, por exemplo, aqui eu vou pôr Fá, Dó, Sol, Fá e volto para o Mi. Então é Fá, Dó, Sol, Fá. Pode também utilizar esses com sétima maior, o do lídio, todos que você quiser. E assim como no vídeo do modo dórico, eu preparei um exemplo musical utilizando instrumentos virtuais. Eu estou gostando dessa história porque pode dar uma ideia do que a gente pode fazer, às vezes com um violão em casa, às vezes com 2, 3 instrumentos, e hoje em dia muita gente tem esses programas como GarageBand e tudo isso, então tem à disposição alguns sons. Quem sabe com esse assunto, muita coisa para explorar. Esse é um assunto que traz um vocabulário, aumenta o nosso vocabulário composicional de forma significativa. Então ele é muito interessante e é muito utilizado em trilhas de filme, trilhas cinema, séries de TV, jogos. Muito interessante, possibilidades. Vamos dar uma escutada. E esse foi mais um vídeo que fala sobre os modos aqui no Adlibitum. E se você gostou, você já sabe, pode se inscrever no canal para ser avisado todas as vezes que o novo vídeo for ao ar. Se você quer participar, pode enviar sua sugestão de pauta ou pode enviar um vídeo, um comentário através das redes sociais, do Facebook ou aqui mesmo no YouTube. Ou pode ainda enviar um vídeo para esse que é mais um canal nesse abismo do binário. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.